Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra Depressão sob a Visão Espírita, com o expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Palestra ocorrida no dia 18 de outubro de 2012, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma promoção da União Regional Espírita e do acervo da Web Rádio Portal da Luz. Rádio Portal da Luz, a primeira rádio web espírita do Mato Grosso do Sul. Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. O nosso endereço virtual é www.radioportaldaluz.com. O nosso e-mail para contato é radioportaldaluz@yahoo.com.br. Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. O palestrante desta noite, Jorge Elahá, é engenheiro eletrônico, professor universitário, analista de pesquisas do IBGE e atual secretário da Federação Espírita de Rondônia, além de atuar como palestrante em várias cidades e estados. Convido, então, o confrade Jorge Elahá para expor a palestra da noite, Depressão na Visão Espírita. Boa noite para todos. É sempre um prazer imensamente grande voltar a Dourados. Uma boa noite para todos os que estão presentes e aos que nos ouvem pela rádio também. Uma boa noite. É incrível como a existência humana é capaz de produzir em nós tantas ilusões, tantas informações que mais tarde, quando a morte nos alcança, mudamos significativamente a nossa ótica. Quando estamos ainda no corpo e as provas da existência nos alcançam, a nossa visão humana, a nossa visão puramente material da existência, acaba por produzir em nós, muitas vezes, a tentativa de uma solução imediata para os nossos problemas. A tentativa de resolvermos os nossos dramas unicamente com os instrumentos da matéria, desconsiderando por completo o desdobramento espiritual que se esconde por trás de cada uma das questões que a vida nos apresenta. É isso que acontece conosco quando nós nos defrontamos com os dramas familiares, quando nos defrontamos com os nossos dramas profissionais, com as nossas questões de saúde, com os aspectos referentes ao nosso mundo afetivo, com todas as demais questões que envolvem as nossas vidas e que muitas vezes atravessamos o curso da existência acreditando que estamos dando a elas a melhor solução possível, quando na verdade o desdobramento espiritual que poderíamos ter em cada questão que apresentamos poderia nos oferecer óticas bastante diferentes daquela que estamos habituados a vivenciar. É isso que costuma se dar quando nós descuramos de uma percepção espiritual do que se desdobra para além do mundo físico. Entretanto, nenhum de nós irá escapar ao fatalismo biológico da desencarnação. Queiramos ou não, mais cedo ou mais tarde, todos nós retornaremos ao mundo espiritual. E ao acontecer esse fenômeno, ao nós nos desprendermos do corpo físico pelo fenômeno da chamada morte, nós frequentemente nos deparamos com uma visão muito diferente daquilo que nós imaginávamos que era a vida quando a morte nos alcança. É claro que isso não acontece de imediato,
e nem ocorre para todas as criaturas. Porque se nós, imediatamente após a morte, tomássemos consciência da imortalidade e compreendêssemos a extensão dos nossos erros e acertos, evidentemente, não haveria sofrimentos maiores no mundo espiritual e nem a obsessão seria um objeto no nosso planeta. Ocorre que uma boa parte de nós, quando nos defrontamos para além da fronteira da morte, nos descobrimos tendo vivido uma vida muito distante daquela que deveríamos ter experimentado. Lamentamos as oportunidades perdidas, lamentamos a chance de termos bem construído as nossas existências. Lamentamos também as dores que nós não evitamos e a multiplicidade de sofrimentos que nós criamos para nós mesmos. E é assim, dentro desse mecanismo da lei divina, que o Espiritismo nos diz que do lado de lá da existência não existem juízes externos que hão de nos julgar para estabelecer se estamos certos ou errados, se o que fizemos está correto ou não, se a nossa existência foi coroada de êxito ou de fracassos. Segundo as obras espíritas nos apresentam, é o próprio espírito, é a sua própria consciência, é o eu profundo de cada um de nós que aponta a direção daquilo que deveríamos ter realizado e que nós não fizemos. É aí que então o espírito, debruçado sobre seu próprio passado, começa a questionar o que fez, começa a indagar a si mesmo por aquilo que poderia ter realizado e não realizou. É curioso nesse fenômeno acontecer um fato, que é a revisão da existência que passa célere diante dos nossos olhos. Algumas pessoas se indagam, mas por que isso acontece? Qual a razão que isso se dá? Por que acontecem essas coisas? E há uma obra espírita chamada Além da Morte, escrita por Otília Gonçalves, em que ela narra esse fenômeno acontecido com ela. Quando a morte se avizinha, a vida inteira, a existência começa a passar diante dos seus olhos. E ela começa a rever a existência, e a existência vai passando muito rápida. E quando chega num ponto em que ela teria cometido um tropeço, congela a cena. Ela se vê na cena. E ela vê que ela poderia ter tomado outras decisões que não aquela que tomou. E isso produz na criatura um sentimento, um desconforto indesejável. E a vida continua passando, e todos os momentos em que alguns escorregões são tomados, o espírito congela e de si mesmo diz: nossa, mas que opções outras eu poderia ter tomado que não tomei? Por que não fiz isso? Por que não fiz aquilo? E esse processo produz em nós, como resultado, uma sensação muito estranha, desconfortável, que não é imputada de fora para dentro. Ela é nos imposta de dentro para fora pelo despertar da consciência. O despertar dentro de nós, daquilo que nós não realizamos, daquilo que nós não fizemos, faz com que o espírito comece no mundo espiritual a experimentar uma sensação de fracasso. Se soma de um lado aquilo que de positivo fizemos, aquilo que de bom realizamos, aquilo que a vida nos deu e que nós soubemos retribuir, o nosso bom cumprimento das nossas missões, a nossa capacidade de amar os nossos filhos, de nos dedicarmos à vida profissional, de bem cuidarmos dos nossos corpos, de vivermos em sociedade de maneira digna. Todos esses fenômenos nos alentam, nos enchem o espírito da certeza de que estamos no caminho certo e nos produz felicidade. Entretanto, o reverso dessa medalha, as experiências fracassadas, os tropeções, as ausências, os nossos silêncios, as mágoas que cultivamos, o ódio, os planejamentos de vingança e todos os demais fenômenos que cultuamos durante a existência, acreditando que a vida muitas vezes fosse só física, produz em nós os sentimentos negativos. E nós, então, no mundo espiritual, vivemos essa mescla de sombra e luz, de alegria e tristeza, de felicidade e angústia em função de acertos e desacertos cometidos no curso das nossas existências físicas. Entretanto, diz-nos a doutrina espírita que para nós existe a chance de recuperarmos o tempo perdido,
de refazermos as nossas vidas e de costurarmos os tecidos que estão rasgados, de refazermos as relações rompidas, de reconstruirmos aquilo que está quebrado, de reestruturarmos as nossas almas, oferecendo para cada um de nós uma nova oportunidade, a chance da reencarnação. A reencarnação, portanto, não é simplesmente um retorno à vida física para que a gente teste mais uma vez, tente novamente para verificar se dá certo. Não. Ela faz parte de um planejamento. Os espíritos que estão no mundo espiritual e que nos aguardam o desencarne e que fazem parte da nossa família espiritual, estão apostos o tempo todo a nos envolver, a nos intuir, a nos cuidar durante o sono, durante o sonho. E quando nós desencarnamos, eles nos acolhem, nos têm nos braços após a desencarnação. E nos assistem durante esse período, desse transe doloroso da descoberta de si mesmo, das angústias do que fizemos. E esse processo vai passando por um amadurecimento progressivo, no qual o espírito começa a sentir a necessidade do retorno. Não é possível para nós encontrar a felicidade com um punhal cravado no nosso peito. É impossível ao espírito encontrar a felicidade legítima se nós guardamos mágoa, se nós usamos mal o nosso tempo, se nós cultivamos ódio, se nós deixamos relações estraçalhadas pelo meio do caminho, se nós não conseguimos cultivar o amor em redor de nós. Então, por essas razões, o espírito começa a se encher cada vez mais da necessidade do retorno. De desejo passa a uma necessidade. E os nossos companheiros espirituais, a nossa família espiritual, aqueles que nos assistem, que por nós velam, começam então a nos ajudar a desenhar a próxima existência. O desenho de uma próxima existência passa necessariamente pela revisão dos valores nos quais nós tropeçamos. A programação da existência física não é feita para que nós simplesmente venhamos à Terra para fazer experiências novas. Não. O objetivo da reencarnação é que a gente faça coisas novas, mas que nós reencontremos também com o nosso passado. Que nós reencontremos com as nossas fragilidades, com as nossas dores, com aquilo no qual nós não fomos plenamente felizes. As ações que nós tomamos no passado e que não ficaram bem resolvidas, elas tendem a fortemente retornarem numa existência posterior. Joana de Ângeles, analisando essa questão do retorno à vida corporal, diz que Deus é tão misericordioso que quando percebe que nós falhamos, retorna o espírito para que ele repita a experiência. Mas Deus é tão misericordioso que não nos retorna para o momento da queda. Quando nos faz retornar do comecinho, para que a gente retome, faça um novo processo de educação, para que aquela experiência, quando nos alcance, nós estejamos mais fortes, mais fortalecidos, para passar por elas de maneira mais serena. E assim, nós vamos ter a chance de retornar para fazer um novo recomeço. Nesse novo recomeço, nós iremos experimentar uma etapa anterior chamada planejamento espiritual. O planejamento espiritual, assim chamado, é uma programação que os espíritos, nossos mentores, constroem conosco para o nosso futuro, baseado naquilo que somos capazes de fazer. O planejamento espiritual não é destino. O planejamento espiritual não é o futuro, porque o futuro não existe para nós. Nós iremos escrever o futuro, então ele não existe no nosso grau de evolução. Nós não temos condição de compreendê-lo, porque ele ainda está por ser feito. Mas os espíritos, analisando a nossa personalidade, constroem para nós um planejamento espiritual. Esse planejamento só contém acertos. O planejamento espiritual não contém erros. Não se planeja as quedas, não se planeja tropeços, enganos no mundo espiritual. Planeja-se somente aquilo que nós somos capazes de fazer no bem. Em outras palavras, no planejamento espiritual, não está escrito assim: você vai casar com fulana, e você vai ter esses filhos, e você vai exercer tal profissão.
Não. O planejamento é assim. Bom para você é casar com fulana. Bom para você é ter esses como filhos. E será muito bom para você exercer tal profissão. E nós vamos colaborar para isso. Vamos trabalhar para que isso aconteça. E esse planejamento, então, ele é estruturado. Nele não estão as questões comezinhas da existência. Estão apenas as coisas mais importantes, os pontos magnos da existência humana. E nós, então, ao apreciarmos o plano, ficamos felizes porque vamos ter a chance de recomeçar. Só que esse plano, por ser um plano de acertos, nele também está contido o reencontro nosso com as nossas provas. As provas que nós falhamos, elas estão em nós. As provas, elas estão dentro de nós. Se nós tropeçamos na vida por alguma razão, esse problema, ele reside dentro das nossas almas. É uma lacuna que está dentro de nós. Quando a gente vê duas pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento, é um hábito, às vezes, dentro do movimento espírita, até dizer, fulano deve para fulano. Ninguém deve para ninguém, gente. Não há nenhuma obra doutrinária que sustente que alguém deve para alguém. A obra de André Luiz, Ação e Reação, no seu capítulo 14, ressalta que se nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Cada um de nós deve para si próprio. Cada um é devedor para a sua própria consciência daquilo que fez, e nós não conseguiremos fugir das nossas dores enquanto nós não resolvermos isso no nosso reencontro com as nossas dificuldades e com o esforço nosso de superar esse drama que nós trazemos. Se o espírito vem à Terra e não consegue superar, retorna ao mundo espiritual numa condição semelhante e reprograma novamente para o reencontro com a mesma prova, até que nós consigamos obter êxito em cada uma delas. Assim, imaginemos alguém que durante a existência física teve uma relação familiar conflituada, filhos difíceis, problemáticos, amargos, complicados, indóceis. E esse companheiro ou essa companheira, em função dessa família difícil, devolveu na mesma moeda. Disse, já que vocês me tratam mal, eu vou mostrar para vocês que eu também sei tratar vocês mal. Eu também sei ser mal. E devolve na mesma moeda aquilo que recebe. E os de lá, quando percebem que são maltratados, dizem, você nos trata mal? Pois nós também vamos tratar mal você. E a existência vai passando, e num processo de círculo vicioso, nós ficamos nos magoando mutuamente, e a existência vai atravessando. Resultado, desencarnamos dessa forma. Chegamos no mundo espiritual, descobrimos que estávamos equivocados. E os mentores vão refazer o planejamento. Que item certamente estará contido no nosso planejamento espiritual? Inevitavelmente, a necessidade de rever as questões familiares. Não que nós tenhamos que reencontrar com as mesmas pessoas. Isso não é uma obrigatoriedade. Mas o drama, sim. Se eu fui violento, eu fui amargo, eu fui displicente na minha tarefa de pai, de mãe ou de filho, se eu não cumpri com aquilo que o dever me traçava como sendo o ideal, então nós temos uma lacuna. E a vida vai nos impulsionar para uma experiência que nós teremos que, novamente, reviver as experiências que nós fracassamos. É aí que surge o grande problema. É que a vida nos conduz para aquilo de que nós mais fugimos. Porque nós fugimos disso, porque é a nossa lacuna. É por isso que a gente foge. Por que nos persegue determinadas dores? Porque isso é nosso, isso está conosco. Eu vou sair de Dourados, vou embora daqui, vou para outro canto. Vai acontecer lá também. O karma segue na mala, para onde a gente for, porque isso está em nós. Isso vai conosco para onde a gente for. É ilusão querer fazer uma repaginada completa, fazer uma operação plástica para que a lei não nos alcance. Não adianta, vai nos alcançar, porque isso está dentro de nós, está na intimidade nossa, e para onde nós formos, isso vai nos acompanhar.
Se alguém tem uma história familiar complicada, essa história familiar nos produziu dentro da alma mágoa, ódios às vezes, ressentimento, nós vamos ter que rever. Essa experiência vai ter que ser revista. Se eu, por algum motivo, profissionalmente, era muito displicente, só chegava à tarde no trabalho, enganava, mentia, não cumpria minhas obrigações, fazia todo tipo de arte para conseguir ganhar mais do que eu realmente produzia, nós temos um débito com a lei. E isso vai nos alcançar. Se eu, na área do afeto, eu não conseguia equilibrar as minhas energias afetivas e vivi uma série de experiências indesejáveis no curso da existência, isso está escrito dentro de mim e vai voltar, vai acontecer de novo. Todos os dramas que nós não conseguimos resolver com facilidade vão retornar, vão vir novamente. E o ruim é que eles retornam para nós e exatamente para nós que não temos estrutura para lidar com ele, mas a gente precisa ganhar a estrutura. E é por isso que a gente sofre tanto com os nossos dramas e as pessoas do lado dizem, mas que bobagem. Quem me dera que o meu problema fosse esse. Claro, o karma do outro é outro. Cada um de nós está dentro da programação que lhe é própria. Há alguns assim, eu queria tanto, meu Deus, ter uma família mais harmônica. Se eu tivesse uma família melhor, nossa, como seria bom. Olha, eu ganho bem, eu tenho saúde, eu vivo tranquilo financeiramente, mas a minha família é uma loucura, eu não aguento aquilo. E o outro diz, quem me dera que eu tivesse um emprego bom, uma tranquilidade, porque olha, lá em casa a gente passa uma dificuldade quando eu consigo um dinheiro, bate o carro. E aí eu nunca consigo equilibrar, é um sofrimento. Mas a minha família é até tranquila, não tenho problema com isso. O outro diz, quem me dera. Dinheiro não é problema, gente. Família também, a gente vai levando. E a saúde? Eu não saio do médico, é o tempo todo eu carregando um problema atrás do outro. Por que essas experiências são diferentes? Porque nós temos dramas em áreas distintas. E os dramas nos seguem porque é a assinatura da lei dentro de cada um de nós. É a assinatura de que nós não estamos aqui por acaso. Os dramas se repetem. E a gente diz assim, meu Deus, queria tanto saber qual é a minha programação espiritual, o que é que eu vim fazer na Terra. É fácil. É só olhar o que é que mais repete. O que mais repetir é o karma da área. Eu não sei porque, olha, eu já tive 4 maridos, todos os 4 são iguaizinhos. Karma na área. Eu tenho emprego, olha, todo emprego que eu vou é um sofrimento. Provas que se repetem, a gente precisa ficar atento. Porque a vida nada mais é do que o nosso reencontro com as experiências que nós precisamos para nos fortalecer intimamente. Todos nós aqui, todos nós, temos fragilidades profundas em pelo menos uma área. E o nosso objetivo aqui na Terra é tentar resolver ou pelo menos minimizar, diminuir um pouco a intensidade desse buraco dentro de cada um de nós. E é aí que a gente vem para a vida física. Nós chegamos à Terra para experimentar e vamos reencontrar com as nossas dores. E que sofrimento é reencontrar com as nossas dores? Porque a gente quer fugir delas. Nós não queremos aceitar o nosso drama. Nós queremos tanto ter a mãe do vizinho, o pai do vizinho, a vida do vizinho, o marido da vizinha. Nós queremos tanto ter aquilo que está na mão do outro, mas nós não queremos a nossa própria vida. Por que nós não queremos a nossa própria vida? Porque a nossa própria vida, ela foi costurada, modelada em cima das minhas necessidades, daquilo que quando eu cheguei no plano espiritual, eram as minhas carências. Por isso que ela é assim. Ela é desenhada, personificada para mim, ela não serve para o outro. A programação, ela é individual. E nós, então, vamos viver a vida lidando com essas coisas. Esse é o grande objetivo da existência. Mas pode acontecer que na medida em que a gente vai vivendo as experiências, nós vamos sofrendo tanto, porque a gente espera que a vida seja mais leve e ela fica pesada. A gente não consegue, mas meu Deus, será possível que é só em mim? Aí a gente começa a olhar, puxa aquela cadeira de macarrão de tarde para olhar o vizinho e diz, olha só, o vizinho está tão bem.
E eu que, puxa vida, não faço nada de mal, só acerta em mim, porque não acerta nele um pouquinho. Quer dizer, a gente já começa a desejar o mal para o semelhante na expectativa de que as coisas saiam de próximo de nós. É uma ilusão, porque está em nós. E a vida vai correndo, e as experiências vão se repetindo. E diz Emmanuel que na medida que o homem vai experimentando as dores e não vai sentindo a correspondência do Criador naquilo que ele gostaria, ele começa a se sentir frustrado. Meu Deus, não é possível. Não é possível que o Senhor não me enxergue. Todo mundo casou. Eu acho tão interessante que as pessoas vêm conversar comigo e todo mundo diz exatamente a mesma coisa. Todo mundo diz, eu queria encontrar uma pessoa. Todo mundo encontra, só eu que não. Digo, minha filha, só hoje eu ouvi essa história umas 4 vezes. E a gente acha que só nós que sofremos, os outros não sofrem. E a gente vai começando a se amargar, e isso é ruim, porque a gente começa a achar que de alguma forma a vida nos é ingrata. Mas nós não estamos percebendo que as experiências estão vindo exatamente para resolver as nossas questões. Elas estão vindo para tentar cicatrizar feridas que nós trazemos nas nossas almas, mas que estão invisíveis, mas elas estão abertas. E nós queremos, eu queria tanto uma outra experiência diferente dessa. Não tem jeito, é essa mesmo. E a gente vai passando por elas e vai dizendo, nossa, mas não é possível, meu Deus, quando que isso vai ter fim? Parece que não acaba nunca. Agora vai melhorar. Aí quando a gente pensa em melhorar, piora mais um pouquinho, mas não é possível. Agora vai, aí melhora um pouquinho, aí aperta de novo. Aí você vai começando a sentir que a vida não está correspondendo àquilo que você gostaria. Porque você gostaria muito de ser feliz e você não está sendo feliz. Poxa, mas a gente vem para cá só para sofrer. A vida é um sofrimento sem fim. Parece que nós somos degredados filhos de Eva num vale de lágrima, não é? Sofrendo, só sofrendo. Mas o que está acontecendo, meu Deus? E nesse distanciamento, um dos sinais de que nós não estamos conseguindo lidar com essas experiências é o amolentamento da fé. Nós começamos a esfriar na fé. E começamos a dizer, Deus acho que não está cuidando bem de mim não, sabe? Acho que Ele está cuidando mais dos outros do que de mim. Isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Nós começamos a perder a crença de que nós somos cuidados. Aquela sensação, não, Deus cuida de mim, Deus me protege, ela começa a escapar das nossas mãos, porque as experiências que eu tenho parecem que não me ajudam, eu não consigo, eu vivo um drama tão profundo, e eu começo a ter aquela sensação de que eu não sou cuidado, de que Deus está distante. E esse processo vai nos afastando do Criador, vai criando um espaço cada vez maior da presença do Criador nas nossas vidas. A fé é o primeiro sinal de que nós estamos entrando em crise diante das nossas dores. Quando a gente mantém a nossa fé viva, a gente consegue atravessar as nossas provas de maneira mais serena. Mas quando a fé é ameaçada, nós começamos a perder um pouco o ritmo das coisas. Joana de Ângeles chega a afirmar para nós que a pior dor, pior prova da existência humana é perder a fé e prosseguir vivendo. Porque a fé é como se fosse a bússola das nossas vidas. Se você tem fé, ainda que você passe pelas questões agitadas, passa pela loucura do mundo, mas a fé te mantém e você consegue atravessar de maneira mais serena os dramas. Mas se a nossa fé for ameaçada, é imprevisível o que nós poderemos fazer. Uma imagem que bem representa isso é aquela famosa cena do barco no lago de Genezaré, que é atacado pela tempestade, e Jesus está dormindo no barco. E aí os discípulos apavorados chamam o mestre, ele vai para a proa do barco, repreende os ventos e a tempestade se acalma. E os discípulos viram e dizem, quem é este que até os ventos o obedecem? Mas a lição parabólica que fica dessa cena é que a nau que leva Jesus não vai para o fundo.
O vento vem, bate da esquerda, bate da direita, balança, os ventos são fortes, mas a nau prossegue. Mas se Jesus não estiver dentro, ela pode ir para o fundo. Ou seja, se a gente amolenta na fé, se nós enfraquecemos a nossa fé, nós começamos a nos distanciar. O fio invisível que nos vincula com o Criador vai ficando cada vez mais fino, mais fino. Não que Ele esteja se afastando, nós é que vamos nos afastando dEle. À medida que a gente vai afastando, nós vamos descendo. Nós vamos descendo e nos afastando do Criador. Até que essa distância, ela fica tão grande, mas tão grande, que a gente já nem enxerga direito a figura do Criador. E começamos a dizer assim, se Deus, se é que Ele existe, de mim Ele não lembra. Esse aí deve olhar para todo mundo, mas de mim Ele não cuida, porque eu sou uma pessoa doente, eu não tenho um lar harmonizado, eu não sou uma pessoa que tenha equilíbrio para tocar minha vida, eu vivo drama em cima da minha vida, é um rosário de lágrimas, meu Deus. Então a gente vai se afastando e vai sumindo, sem perceber que o distanciamento que a gente vai fazendo vai nos projetando para longe dele, e nós vamos caindo como se fosse saindo da onde nós estamos, que é a presença do Criador, e indo para um fosso escuro, nos escondendo dele. As nossas dores vão nos afastando, e a escuridão vai como que tomando conta de nós, e nesse fiozinho fino a gente vai descendo, 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 e quando a gente se dá conta, nós estamos no meio de um buraco enorme, escuro, longe do Criador, porque as provas que nós estamos atravessando estão pesando demais sobre os nossos ombros. Esse buraco, aonde nós nos projetamos distante de Deus, nada mais é do que uma depressão que a gente desce por se afastar do Criador, pela inaceitação das nossas provas. É isso que espiritualmente nós chamamos de depressão. A depressão é um buraco escuro, onde nós nos projetamos, ao nos distanciarmos de Deus, por considerarmos que as nossas provas são pesadas demais para nós. Eu não aguento, eu não tenho mais força. Quando nós dizemos para nós mesmos, para mim não tem mais jeito, a minha vida é assim mesmo, eu nasci para ser infeliz, porque eu sou um desgraçado, não tenha dúvida, já estamos no fosso, nós já descemos. Nós descemos ao fosso quando essas concepções nos assomam o ser, e nós começamos a achar que para nós não tem mais jeito, a vida já não é mais bonita, nós já não enxergamos mais nada. E aí, tomados por esse processo, começam a acontecer algumas alterações psicológicas significativas. Nós perdemos a capacidade de reagir. Nós assumimos a condição de desgraçados. E aí, ficamos dentro desse fosso, sem acesso ao que Deus poderia nos oferecer do lado de fora. Nessa discussão sobre a questão da chamada depressão, desse buraco aonde nós nos lançamos, psicologicamente existem algumas alterações muito fortes. Nós perdemos a força de lutar, nos conformamos com a nossa própria derrota, achamos que estamos vencidos e que não há nada mais a esperar senão a própria morte. Isso é muito danoso, porque ao percebermos isso, ao entrarmos nessa realidade, nós começamos a ter consequências no próprio corpo físico. O corpo físico começa a ter as consequências psicológicas das nossas sensações de fracasso. As sensações físicas costumeiras que nós temos, a primeira delas é a dificuldade de reação do sistema imunológico. Nós temos no nosso corpo o sistema imunológico, formado pelos glóbulos brancos, que atua nos processos inflamatórios, nas questões de infecção que nós temos. E é normal que a gente se infecte. Você pega um ônibus no centro da cidade para descer lá no bairro, dentro do ônibus tem todo tipo de coisa. Tem tuberculose,
tem leishmaniose, tem pneumonia, tem tudo, tem gripe, resfriado, influenza, o que você quiser tem lá dentro. E você vai junto com o povo, não é só no ônibus, foi para o cinema também, aqui também. Então, nós estamos aqui respirando uma série de germes, vírus e bactérias que vão para o nosso organismo e que vão começar um processo inflamatório, eles vão começar a agir. Mas o nosso sistema imunológico desperto atua e inibe a inflamação, inibe a doença e a gente continua tocando a vida. Às vezes sente um mal-estar, assim, nossa, não sei, estou meio mole, vou deitar mais cedo. No dia seguinte acorda melhor porque o sistema imunológico reagiu. Quando nós estamos nesse buraco da depressão, quando nós passamos a viver distante e achando que as nossas provas são muito dolorosas, os nossos dramas psicológicos se irradiam para o corpo físico. Resultado, o sistema imunológico já não é mais tão eficiente assim. Nós vamos na manicure fazer a unha no final de semana, e aí conversando sobre a novela, ela agarra o nosso dedo e arranca um pedaço, tira um bife. Ai, que dor miserável. Mas tudo bem, porque no dia seguinte a gente vai estar bem. Se estivermos com depressão, é provável que não estejamos tão bem assim no dia seguinte, porque o nosso sistema imunológico não vai reagir. E no dia seguinte o dedo vai estar enorme, doído. E aí a gente vai para o trabalho mancando, aí chega lá passando, já estou tão mal, ainda mais meu dedo, gente, eu não sei o que eu faço. Aí chega de noite, aquela inflamação não cede, e aí inflama cada vez mais. Aí você mandou colocar um brinco na orelha, furou, aí a orelha vai inflamar, ficou uma orelha enorme. Tudo inflama, inflama dente, inflama ouvido, inflama as articulações. E nós ficamos mais frágeis para doenças infecciosas. Aí a pessoa diz, eu não sei porquê, olha, eu só vivo doente. A pessoa de repente está vivendo uma doença sucessiva porque o sistema imunológico não está reagindo. Porque nós, psicologicamente, não estamos reagindo. A nossa falta de ação psicológica está atrapalhando o funcionamento do corpo físico. Mens sana, in corpore sano. Se a mente não está sã, o corpo tem dificuldade de funcionar de maneira equilibrada. E como se não bastasse, os nossos problemas físicos e psicológicos, ainda se somam os nossos problemas espirituais. Porque quando entramos no processo da tristeza decorrente da depressão, companheiros espirituais semelhantes se aproximam. Isso é mesmo, eu também estou muito triste, olha. E as entidades espirituais vêm, se aproximam de nós e potencializam o sentimento. E aí você que já estava triste sozinho, fica triste duplamente, porque você sente a sua tristeza e a do outro que está do seu lado. Daqui a pouco ele traz mais 2 companheiros também tristes, e você sente 4 vezes mais tristeza do que deveria sentir. E fica todo mundo triste. E a gente deveria dizer, nossa, mas que loucura, mas é assim mesmo. As pessoas se atraem por semelhança. Vocês já viram aquele pessoal que tem doença, que diz assim, gente, eu não sei o que eu faço, olha, me apareceu agora um problema sério, estou com pedra nos rins. Aí outro diz, e eu, que estou com pedra nos rins e um problema de bico de papagaio na coluna. Aí outro diz, mas isso aí é fácil. E eu, que estou com um problema de bico de papagaio, estou com um problema de glicose alta e ainda por cima estou com 3 pedras nos 2 rins. E aí fica se disputando quem está pior, quem está mais infeliz. E as pessoas que gostam de falar de doença, elas se ligam. E aí, fulana, melhorou, já fez o exame. Então vive aquela atmosfera do sofrimento, da dor. Assim como acontece fisicamente, espiritualmente é semelhante. Os espíritos que estão no mesmo padrão vibratório espiritual se aproximam de nós quando estamos em depressão e potencializam os nossos sentimentos e aumentam a nossa dor, aumentam o nosso sofrimento desnecessariamente. Quer dizer, nós ficamos envolvidos em 3 frentes diferentes: física, psicológica e espiritualmente. 3 áreas ficam comprometidas por conta do processo depressivo. E para que a gente possa melhor identificar quando é que ela acontece dando alguns sinais. Um dos sinais, primeiro deles, instabilidade emocional. Nossa, a gente altera de humor com muita facilidade. Está assistindo um filme e chora. Tudo no filme emociona.
vai para um casamento, fica mais alegre do que a noiva. Aí mudamos de humor com muita facilidade. Está na mesa, ai que bom que está todo mundo aqui, gente, fico tão feliz, todo mundo na mesa. Aí, mãe, não tem manteiga? Mas eu já falei, porque... Aí, mas estava agorinha. A pessoa altera com muita rapidez, é muito veloz o processo de alteração. Tem alguma coisa estranha acontecendo quando a instabilidade emocional aparece. Segundo sinal são doenças sucessivas, processos inflamatórios sucessivos. A pessoa sai de uma inflamação, entra noutra. Sai de uma inflamação, entra noutra. Terceiro sinal, a pessoa tem uma tristeza, uma falta de apetite. Não quer comer. Não, quero comer, quero ficar sozinho. Quer solidão. Não quer nada. Tem uns que comem desesperadamente. Mas a maioria fica sem apetite. Não quer comer, come muito pouco, emagrece. Outro sinal da depressão, sono. Dá um sono, gente. Mas olha, é bom antes consultar outras causas, tá? Porque não é só depressão que dá sono, anemia dá sono, gravidez dá sono, verme dá sono. Tem uma série de coisas que dão sono. Mas depressão também dá sono. Só que o sono da depressão ele é diferente. Porque não é um sono que a pessoa diz, nossa, eu estou morto de sono, eu vou dormir para me recompor. É um sono que você não quer dormir, você quer ficar deitado pensando na sua própria dor. É como se a pessoa gostasse de ficar remoendo a sua dor. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? 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 Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Ela passa o dia inteiro deitada e você pergunta, o que você fez? Nada, fiquei deitada. Pensou no quê? Pensei só na minha dor o dia inteirinho. Ela é capaz de passar o dia inteiro só pensando na dor dela, na dor dela, na dor dela, na dor dela. E ela não avança. A pessoa fica remoendo aquilo sem conseguir sair, ela não encontra a saída, ela fica andando em círculo sem encontrar uma solução para o seu problema. E um último sinal característico da depressão é uma vontade louca de sumir. Ah, se eu pudesse trocar meu CPF, fazer uma escultura corporal inteira, não fica nem o pé igual, trocar tudo, fazer um transplante de corpo, seria maravilhoso, morar na China para ninguém me achar mais. O depressivo, ele tem uma loucura muito grande de sumir, porque ele está preso por um conjunto de experiências que ele não quer. Por quê? Porque as experiências que ele está vivendo são as experiências que dizem respeito ao seu crescimento espiritual. E aí, encosta naquilo que ele não quer. Ele não quer viver aquilo. Fugir dali seria a melhor opção. Então, ir para outro lugar é a melhor coisa do mundo. Então, o sonho do depressivo é sumir de onde ele está. Quando ela está entre leve e moderada, o desejo é sumir. Quando ela avança para o grau profundo, aí existem outras opções que às vezes o depressivo aponta. Ele, quando se sente tomado e sem nenhuma alternativa e profundamente já envolvido pelo processo depressivo, a depressão profunda ocorre quando a gente já não consegue mais trabalhar, já não existe mais a vida profissional, a pessoa parou a vida profissional dela, porque não dá mais para avançar, então ela vive por conta só dessa dor, se afastou do serviço, só está em casa. Ela pode caminhar para um quadro de suicídio. É comum isso acontecer. A depressão profunda pode levar ao suicídio. Esse suicídio acontece de algumas formas. Ou um suicídio tomado pela mão da pessoa, em que ela se atira, ela se joga, ela toma uma ação deliberada, ou ela renuncia à vida, ela para de comer, e simplesmente ela vai definhando. Ela mesma faz a opção por sair da vida. Tomou um choque muito grande, entra na chamada depressão profunda, para de se alimentar, e ela definha, e pode ir a óbito. Quando a pessoa se mata em processo depressivo, dizem os estudiosos que ele não está querendo se matar, porque o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor, e não a si mesmo. Mas a sua dor está tão intimamente entrelaçada na sua própria vida, que a única maneira que ele enxerga de matar a sua dor é matando o próprio corpo, numa ilusão de que a dor vai acabar. Mas, quando a gente toma essa atitude, a gente volta para o mundo espiritual, porque a vida não termina, em situação mais complicada do que chegou. Então, é uma opção absolutamente indesejável.
Se a vida está ruim, pior será se nós fizermos a opção por essa via do chamado suicídio. O ideal é que a gente procure uma outra alternativa. E o que é que nós podemos fazer dentro deste cenário? Quais são as alternativas que nós podemos buscar para melhorar a nossa condição espiritual e física e psicológica quando nós estamos dentro do processo depressivo? Segundo aquilo que as obras espíritas nos dizem, o processo depressivo ele tem que ser cuidado de maneira integral. O homem na sua visão integral. Não adianta querer atacar só num flanco. O homem é um ser integral e tem que ser tratado de maneira integral. Ou seja, nós temos que usar todas as forças, exército, marinha e aeronáutica. Nós estamos em guerra. Então, é tratar o físico, tratar o psicológico e tratar a questão espiritual. Tratar o físico, procure um médico. Procure um médico para tratar as questões. Ah, mas para que um médico? Porque o médico vai ajudar a recompor as taxas, os níveis de serotonina que estão abalados com o processo depressivo. O nosso cérebro, ele produz uma série de substâncias físicas, hormônios, que mantêm o equilíbrio do nosso corpo. Mas um processo depressivo, ele altera a química do organismo. E a alteração química do organismo começa a produzir alterações de comportamento. Ir ao médico é uma necessidade para que ele avalie se nós somos ou não pacientes que justifica administrar um remédio para equilibrar esse descompasso nos hormônios que existem dentro do nosso organismo. Ele vai avaliar. Se ele achar que é conveniente, ele vai receitar lá um remedinho para nós. Sendo que nós temos que fazer um esforço para não nos tornarmos dependentes dessas drogas. É claro que num período que a gente está em crise, a gente administra essas drogas e aí a pessoa procura se equilibrar para tocar a vida para frente. Mas tanto quanto possível a gente deve ir lutando com o acompanhamento médico para regredir essa dependência das drogas. À medida que ele vai percebendo que melhorou, ele vai reduzindo a dosagem até que ele considere que a gente está apto a retornar à nossa vida sem essa medicação. Não é para se medicar sozinho, até porque são remédios tarja preta, que geralmente se receita e que precisam de um sério acompanhamento médico. Mas o médico só não é suficiente. Nós temos que procurar uma segunda via, que é o tratamento psicológico. Tem que conversar com alguém. Um profissional que nos ouça, que nos aconselhe, que nos ajude. De preferência, um profissional que tenha uma visão espiritualista, para a gente não ter tanto choque do profissional entrar com algumas ideias que colidam com a nossa fé e isso dificulte o processo de tratamento. Então, procurar alguém para a gente conversar. Mas o que o psicólogo vai fazer? Ele não receita remédio nenhum. Quem receita é o médico. Eu vou lá com o médico, eu converso com o médico, ele me dá a receita e pronto. Não. O psicólogo ele vai nos ajudar a enxergar portas que nós não estamos vendo. Às vezes a gente está enxergando só uma saída. E ele é capaz de dizer, você já pensou nessa outra hipótese? Pensou nessa outra hipótese? Você não acha que é melhor vir por aqui? Abre outras opções para que você possa decidir com mais acerto. De outras vezes, a gente precisa desabafar, ter alguém para quem dizer as coisas. Porque a gente vai guardando, vai inchando e não tem com quem desabafar. E um profissional desse é alguém que pode nos ouvir e nos ajudar a ponderar determinadas questões, sair de nós mesmos e olhar os aspectos que acontecem conosco de fora. Então é uma solução também interessante. E além do médico, além do psicólogo, a busca de uma terapia espiritual é muito importante para o equilíbrio das nossas energias e para o atendimento das possíveis entidades espirituais que se vincularam a nós ao longo das nossas existências. Quer dizer, a gente entrou num processo de depressão e essas entidades espirituais podem ter se vinculado a nós e o tratamento espiritual será de grande valia para isso. Uma segunda razão para o tratamento espiritual é a capacidade que ele tem de nos apontar rumo novo na vida, a nos dar um esclarecimento que justifique com que a gente reenxergue os nossos problemas por uma outra ótica. Se nós continuarmos olhando os nossos problemas pela mesma ótica, vai ser muito difícil que se consiga uma solução rápida e eficiente para os nossos problemas. A proposta melhor é que a gente consiga, através de um tratamento espiritual, uma releitura das nossas existências. É isso que nós
vamos ter a oportunidade se, por exemplo, procurarmos uma orientação espiritual espírita. Se procurarmos uma casa espírita para esse fim, nós vamos entender que a existência humana tem por objetivo a educação do espírito. E que os dramas que nós vivemos fazem parte do nosso crescimento espiritual. E que é a oportunidade que nós temos de vencer. Que a nossa desistência da prova vai simplesmente adiar a nossa liberdade real. Ai, mas eu não aguento mais. Não aguento mais. Não adianta a gente fazer rupturas. Joana de Ângeles nos fala que toda decisão que nós tomamos a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Toda decisão tomada a golpe de machado, nós vamos voltar. A golpe de machado, que ela quer dizer, não é a golpe de machado, machadada, mas é decisões bruscas, do tipo, eu não quero mais você aqui, fora! E dá uma machadada na vida. Essas decisões tomadas de maneira intempestiva, elas não foram amadurecidas, elas vão voltar. Eu não estou dizendo que vai voltar com a mesma pessoa, mas o processo educacional meu está interrompido. Essa experiência precisa retornar. Nós precisamos voltar a essa cena para que a gente consiga dar uma outra solução. Nem que seja que a outra pessoa vá, mas a gente não rompe laço. Laço a gente fortalece ou, no máximo, desata, mas não se rompe. Porque laço não rompe. Você rompeu, ele retorna. Diz-nos o Espiritismo que quando alguém nos agride e a gente devolve essa agressão na forma de uma vingança, ou não nos vingamos e guardamos mágoa, nós criamos um vínculo com a pessoa. Guardar mágoa de alguém, ter ódio de alguém, ruminar aquilo de mal que o outro me fez, é dizer para a lei, ei, eu quero encontrar novamente essa mesma experiência. Eu quero voltar a essa cena. Quando alguém decide, não, eu não vou perdoar fulano, eu vou permanecer no meu propósito, pode estar certo. Está se inscrevendo na lei para reencontrar com as mesmas experiências, possivelmente até as mesmas pessoas. Existe um filósofo francês que traz um pensamento, ele não é espírita, mas caberia perfeitamente dentro da doutrina espírita. Ele diz assim, importante não é o que os outros fizeram com você. Importante é o que foi que você fez com o que os outros fizeram com você. Isso é que é o importante. O que o outro fez comigo é problema dele lá. Importante, na verdade, é o que foi que eu fiz com o que fizeram comigo. Alguém me agrediu, o que foi que eu fiz? É a minha ação que importa, porque é isso que vai determinar a minha história de vida para frente. Então, quando a gente está na vida experimentando as nossas dores, nós experimentamos sofrimentos e indagamos, mas meu Deus, quanto sofrimento, o que eu posso fazer? E agora o que vai ser? Nós temos que fazer uma releitura dos nossos dramas e entender a importância que determinadas experiências podem nos facultar para que nós sejamos pessoas melhores. Emmanuel fala que às vezes a gente pensa que está ganhando quando a gente foge das nossas provas. E diz para nós que, na medida em que o espírito enfrenta as suas provas, ele se fortalece para enfrentar outras provas. E a fuga da prova prende o espírito naquela experiência. A gente fica preso ali. Não tem como ter outro tipo de experiência, porque você não passou naquelas. Então elas ficam mascando, não avança, encarna e desencarna, e as experiências se repetem. É tudo muito semelhante. Mas na minha vida, se eu tivesse a chance de ver a minha existência, eu tenho 4, 5 encarnações, tudo muito parecida. Por quê? Porque a gente está mascando. Mas eu não vou fazer. Não vai fazer, então faz de novo. Não vai fazer, então faz de novo. E aí fica repetindo as mesmas provas. As pessoas retornam para o nosso ambiente doméstico para que a gente dê uma solução diferente, para que a gente empreenda uma mudança em relação àquilo que a gente tem para fazer. Se nós não empreendemos a mudança, nós estamos congelados no psiquismo da outra existência. Então você volta em casa e encontra um filho problemático e você diz, eu não suporto mais isso, a minha vida não tem mais sentido, eu vou enlouquecer. Então, quando você toma essa decisão, você está abandonando as experiências que a vida poderia lhe dar. Entre as várias experiências que a vida pode oferecer a nós, e uma das quais causa um grande número de depressões, é a perda de entes queridos. No livro Religião dos Espíritos,
Emmanuel trata essa questão e diz que de todas as dores que se pode atravessar na Terra, a pior dor é a perda dos entes queridos. É você aceitar a perda de alguém. E nessa perda de alguém, quando a gente perde pai e perde mãe, a nossa dor é uma dor muito grande. Mas essa dor tem nome, porque nós nos chamamos órfãos. Quando a gente perde esposo ou esposa, também é uma dor muito grande. Mas essa dor também tem nome. Nós nos chamamos viúvos. Mas perder filho é uma dor tão grande que não tem nome. Porque aqueles que perdem seus filhos não têm um nome para se identificar. Mas a dor que atravessam é muito grande. E o processo depressivo, às vezes, nos alcança muito dentro desse quadro, em que a gente, pela perda de um familiar, tenta fazer uma ruptura com a vida, não aceita mais viver por conta disso. Faz um desligamento da realidade por conta dessa questão. Se a gente fizer isso, nós temos que lutar contra esse processo. Porque a gente precisa encontrar forro para continuar. Todos nós temos o direito de sentir dor, chorar a perda, lamentar. É lógico, nós somos humanos. Mas a gente sai, se recolhe, sente a dor e depois a gente se reconstrói novamente. Nós temos que ter a capacidade de resiliência, a capacidade de nós nos reconstruirmos após os golpes. Como se nós fôssemos uma esponja que a pessoa amassa e depois, quando solta, ela retorna para o seu tamanho original. É essa que é a condição que a gente precisa desenvolver. No livro O Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita sobre o consolo espírita, em que ele fala da questão do consolo e a depressão. Que há muitas pessoas que estão num processo depressivo e procuram a mensagem espírita para encontrar um consolo. Daí elas vêm à casa espírita, assistem a palestra e a gente pergunta: que tal? Ele consolou? Não, nem um pouquinho, não senti consolo nenhum. A pessoa não se sente consolada. Mas por que não consolou? Porque o consolo que a pessoa quer é só um: que o filho volte à vida. A única coisa que consola é isso. A única coisa que consola a pessoa é ter o filho de volta, só. Então, como ela está no ponto em que ela está, não há como ela se consolar. Aí o que Emmanuel diz? Que quando nós entramos num processo de sofrimento, de dor, como esse da depressão, nós caímos no fosso escuro, como se fosse uma caverna escura, e ficamos lá dentro, escondidos, gemendo o nosso sofrimento. O consolo da doutrina espírita é luz que se acende lá fora. A luz não entra na caverna. O indivíduo tem que sair da caverna para ver a luz. O que nós temos que fazer é caminhar para ver a luz. Porque se eu ficar lá dentro, no fundo da cabeça, eu quero ser consolado. Não me consolou. Não, eu não senti. Não vai consolar. Porque o consolo exige obrigatoriamente um deslocamento do indivíduo na direção da luz. Ele tem que fazer o esforço para sair da caverna, para se distanciar da realidade objetiva na qual ele se via preso. Então, essa é a grande chave. É nós nos desembaraçarmos do processo que nós criamos para nós mesmos, acreditando que o consolo que a doutrina espírita vai trazer é uma varinha de condão que vai bater em nós e vai transformar as nossas vidas. Não. O consolo da doutrina espírita é saber que o nosso filho vive, é saber que a vida prossegue, que nós iremos encontrar com ele, que nesse momento estamos distantes, mas teremos um momento amanhã para estarmos juntos. Que nada é mais forte do que o amor, e que esse companheiro que partiu está próximo de nós, que caminha conosco, para que a gente possa caminhar, avançar. As nossas provas não têm outro objetivo senão esse. E se a gente não se fortalecer para enfrentar as provas que são naturais da nossa existência, nós vamos naturalmente nos afastando de Deus, nos distanciando e enveredando pelo processo depressivo. E aí nós indagamos assim: mas o que é que a doutrina espírita propõe? Qual é a proposta específica da doutrina espírita para a terapia do processo depressivo? O que é que nós, que estamos atravessando um processo depressivo, objetivamente podemos fazer para que a gente retome as nossas existências? Bem, as obras espíritas sobre essa questão trazem orientações muito práticas sobre o que deve ser feito. A primeira delas é o entendimento de que, se o processo depressivo se deu
pelo distanciamento do homem em relação ao seu Criador, a primeira atitude há de ser a de reconectar o homem com seu Criador. Essa é a primeira coisa. Ou seja, nós precisamos fortalecer a fé daquele que sofre a depressão. Porque a depressão, ela é fruto da crença de que não tem ninguém cuidando de mim. Eu estou sozinho mesmo, para mim não tem mais jeito, eu sou um desgraçado, ninguém cuida de mim, Deus esqueceu de mim. É esse sentimento que nos projeta. Porque se nós sofrermos e não perdermos a fé, nós não entraremos em processo depressivo. Uma parábola que existe na Bíblia, que é parábola, e que apresenta bem a ideia do sofrimento, é a parábola de Jó. Todo mundo conhece, não conhece? Para aqueles que não conhecem, eu vou resumir rapidamente. Segunda parábola, Deus e o demônio estavam conversando, batendo um papo, e aí dizendo que não tinha ninguém na terra que suportasse uma dor superlativa. E Deus dizia, tem sim, isso não tem. Qualquer pessoa, se eu botar para cima, o cara não vai aguentar. E Deus disse, não, eu conheço um que você pode fazer o que você fizer, que ele não vai negar a minha proteção. Aí o demônio pergunta, quem? Isso é o Jó. Aí sim mesmo. Não é Jovina, é só Jó. Aí, o que Jó? Jó era um homem muito rico, tinha propriedades, fazendas, gado, tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, era casado, próspero, saudável. E aí, o demônio e Deus fazem um pacto, vamos lá, vamos ver se ele aguenta. E aí o demônio começa a perseguir Jó. Está lá no texto bíblico isso, não estou inventando. Aí, os campos de Jó pegam fogo, o gado do Jó morre, a mulher do Jó morre, morrem todos os filhos, imagine. E o Jó vai ficando pobre, sem nada, sem ninguém, perde tudo. Aí, quando já não tem mais jeito, o demônio tentando e nada, não consegue. Aí o demônio tem uma ideia, dá uma lepra nele, porque ele já sem dinheiro, sem família, sem nada, leproso, aí ele vai amaldiçoar Deus. Aí o demônio manda uma lepra para ele. Aí de repente o demônio vem visitar para ver como é que está Jó. Encontra Jó em cima de uma carroça de estrume, com um caco de telha na mão, raspando aquela crosta grossa que surgiu na pele dele, dizendo, obrigado, Senhor, por quereres experimentar o teu servo. Aí o demônio disse, realmente não tem jeito, eu vou desistir dele. Aí desiste, perde a aposta, e Deus então devolve tudo para Jó, devolve os campos, o gado, até o número de filhos. Ele volta a ter de novo 10 filhos, não sei se são os mesmos reencarnados, mas ele volta a ter os mesmos 7 filhos homens e volta a ter 3 filhas mulheres, que por sinal, está lá escrito na Bíblia, foram as 3 mulheres mais belas que já surgiram na face da terra, que eram Rapuque, Janine e Késia. São as 3 mulheres mais belas que podiam existir. E aí, Jó sofreu tudo isso, mas por que não entrou em depressão? Porque não perdeu a fé. Passou por uma parábola, passou por todo esse sofrimento, mas se manteve leal. E aí por isso se reconstrói, se colocou de pé. Mas se nós perdermos a fé, o risco é grande. Então a primeira ação que a doutrina espírita propõe é que a gente fortaleça a nossa fé. Infelizmente, fé não é um artigo que se compre na farmácia, que você chegue e diga, olha, eu queria 1 quilo de fé. E a pessoa empacota para você levar para casa, aplica na veia, pronto. Não, a fé é uma coisa complicada de você conseguir. Inclusive, às vezes, quando a pessoa está deprimida e o pessoal vai visitar, diz assim, ô fulano, a gente veio aqui com você, vamos fazer uma oração. Você ora conosco. Gente, oração de depressivo é uma coisa triste, porque ele diz assim, Senhor, meu Deus, ele está orando, está dizendo, não vai funcionar, ele não vai me ouvir. Ele está falando, mas lá dentro dele, ele tem certeza de que não vai dar certo. Porque se ele tivesse certeza que vai dar certo, ele não estaria depressivo. É a sensação do abandono que produz a depressão. Mas mesmo assim é importante, viu? A gente visitar e ele fazer o exercício da oração. Mas é fundamental que ele fortaleça o laço da fé, que ele reconstrua o laço da fé.
E aí a gente diz, bom, mas se a gente não compra a fé na farmácia, como que a gente vai fazer para que a gente ganhe a fé? No livro Entre Irmãos de Outras Terras, através da psicografia de Chico Xavier, há uma mensagem lá que diz o seguinte: a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Eu vou repetir. A fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, se eu quero ganhar a fé, qual é a consequência? Fazer a obra do bem. Algumas pessoas, quando leem isso, dizem, nossa, então é uma praga, né? Que Deus diz assim, olha, meu filho, se você fizer o bem, você tem fé. Se você não fizer, então fica largado. Não é exatamente isso. A razão pela qual a fé é o galardão para os que obram no bem é porque quando a gente está em processo depressivo, o que é que a gente sente? Tristeza, dor, sensação de abandono, angústia. E por isso, a minha dor é maior do que a dor de todo mundo. Eu não tenho tempo para ninguém não, que eu tenho tempo só para mim, para chorar a minha própria dor. Eu não vou ter estrutura para fazer nada por ninguém. Então eu fico cercado por uma atmosfera negativa em que eu não consigo perceber o bem que me cerca. Na medida em que eu vou fazer o bem, eu abandono a minha própria dor. Eu esqueço um pouco de mim e vou cuidar de alguém que está próximo de mim. Ao cuidar de alguém que está próximo de mim, eu experimento um sentimento que o depressivo costumeiramente não experimenta, que é o prazer de fazer o bem. Como que se explica isso tecnicamente? Nós estamos imersos no amor de Deus. O amor de Deus nos envolve o tempo todo, nesse momento, em todos os lugares onde nós estamos. Só que nós não percebemos pela falta de sintonia. Então, quando nós começamos a praticar o bem, quando a gente começa a se preocupar com o semelhante, nós sentimos o prazer do bem. E ao sentir o prazer do bem, eu sintonizo com o bem. E a crença de que o bem existe cresce. E eu começo a sentir que Deus cuida de mim. É preciso, portanto, quebrar o círculo vicioso do isolamento. Quem está em processo depressivo e quem está com eles, não deve deixar a pessoa escondida no fundo da cama em casa. Ah, isso aí não tem mais jeito não, deixa ele aí. Tente tirar a pessoa, ela tem que sair, vai fazer uma caminhada, vai olhar as estrelas, vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma coisa no shopping, vai fazer algo, mas você tem que tirar a pessoa do processo de tristeza que ela se encontra. Nós não podemos desistir das pessoas que estão em processo depressivo. E a pior coisa é, isso aqui não tem mais jeito. Não diga nunca isso para um depressivo. Ele já está convencido de que ele não tem jeito. Se você, que não está depressivo, diz que ele não tem mais jeito, aí acabou de vez. Você nunca pode, não, vamos levantar e tal. Só que isso tem que ser feito com jeito. Se você fizer com agressividade, piora. Bora, levanta, vamos, sai daí, levanta, piorou, melhor nem fazer. A gente tem que ter jeito, vamos, olha, fulano vai ter isso. Evitar de ficar dizendo, olha, você tem que sair, porque você está depressivo, você tem que ver o sol, você não pode ficar dentro. Esqueça de reforçar para ele que isso é uma saída terapêutica. Mostre para ele que você tem prazer na convivência dele. Ele precisa ver coisas novas, ele precisa sair de dentro de si. Existem muitas pessoas que nesse processo dizem o seguinte, a gente precisa pegar a pessoa e levar no hospital, lá na ala do pessoal que está com câncer terminal, para a pessoa ver o que é problema, porque a pessoa não tem para não levar ele lá. Aí leva a pessoa lá, visita aí, fala aí para ele. Aí a pessoa vem lá, realmente, agora eu estou bem, porque eu percebi que tem gente pior do que eu. Gente, mas que loucura isso. Então o pessoal que está na ala terminal vai ter que ir onde para se consolar? Vai ter que ir onde? Nós não podemos ter a expectativa de encontrar alguém numa condição que a gente acha que está pior do que nós para que eu fique melhor, porque isso é até sadismo. Eu só vou ficar bem, tem um pior que eu, então agora eu estou bem. Gente, isso é sadismo. O raciocínio não é esse. O raciocínio é, eu, apesar das minhas fragilidades, das minhas dores, sou capaz de ser útil. Eu sou capaz de ser útil. Eu posso fazer. Não você está vendo que ela está pior do que você? Você viu que ela está pior? Pois é, ela está pior, você está bem. Não adianta isso. Mas você leva a pessoa e deixa ela sentir. É importante que as coisas não sejam ditas, porque a depressão ela não é uma coisa que entra pelo ouvido, ela entra pelo coração. Ela tem que se convencer, não vai ser suas palavras que vão convencer a pessoa de que ela está melhor.
Ela é que tem que se convencer. E na medida que você vai fazendo e que ela vai se envolvendo, ela vai sintonizando com as energias que estão em volta e que a depressão não permite que a pessoa sinta, não permite que ela perceba. Essa é que é a grande chave. A gente precisa encontrar uma forma de levar a pessoa para que ela exercite algo nesse sentido. Quando se fala na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, é nesse sentido. Nós não conseguiremos encontrar a libertação de nós mesmos, das nossas dores, enquanto a gente não se comprometer com algo com semelhante. É o próximo que é a ponte que nos liga até Deus. Essa é a grande questão. Então, se a gente está se sentindo deprimido, procure o próximo. Os Espíritos dizem uma coisa que é bom a gente guardar. Diz assim: se queres saber se tu estás bem espiritualmente, interroga a ti mesmo: estou preocupado com o próximo? Se a resposta for não, não estás bem. Então, se a gente está naquele clima assim, não quero nem saber, quero que se dane todo mundo, nós não estamos bem. Isso é um sinal que a gente não está bem. O menino bate na porta pedindo um pouco de comida, dá um prato para esse diabo, manda embora. Então, isso é caridade? A caridade, gente, ela não está no objeto que se dá. A caridade está no sentimento que tem aqui dentro. Joana de Ângeles diz que caridade não é dar. Caridade é dar-se. É quando eu me dou que tem caridade. Posso não ter nada para dar para a pessoa. Estou sem nada agora aqui para dar para você, mas é esse, porque a caridade é o sentimento do coração, é o que é o prazer do coração de se importar com o outro. É aí que está a caridade, não está no objeto que a gente dá. Abrir aquela mala do carro no Natal, cheio daquela bonequinha do cabelo duro com o braço teso, é um ato louvável. É um ato louvável. Vocês conhecem aquela bonequinha que tem um cabelinho durinho? Pequenininha assim. É um ato louvável, mas não é isso que é a caridade. A caridade não está aí. A caridade está na capacidade de nós sentirmos o outro. E é isso que a gente precisa exercitar. Quem está num processo depressivo não pode se isolar. Não pode. Tem que procurar a convivência com os outros e fazer algo em prol do semelhante. Desenvolver em si a crença de que ele é capaz. Mesmo ferido, mesmo machucado, nós somos capazes de produzir alguma coisa. Senão, nós vamos voltar para o mundo espiritual com as mesmas lacunas. Vamos chegar no mundo espiritual do mesmo jeito que a gente chegou da primeira vez. Vai chegar lá e falar: nossa, mas eu não aproveitei, meu Deus. Por quê? Porque a gente se isolou, a gente rompeu, a gente não aceitou, nós não abraçamos as provas que a vida nos deu. Vai acontecer um novo planejamento espiritual e aquelas provas vão voltar de novo. Vai acontecer tudo de novo. Ou seja, quem hoje enfrenta dramas na existência, que produz angústia e processo depressivo, enfrente seus dramas. Porque eles tendem a voltar. Nós precisamos enfrentá-los para que eles se resolvam. Mas sozinho não dou conta. Procure ajuda. Procure os amigos. Fortaleça a sua rede de amizade. Segundo Paulo de Tarso, nós caminhamos para Jesus em grupo. E a gente deve trabalhar em grupo. Esse é o nosso objetivo. A gente não tem por que trabalhar com as nossas dores sozinho. O homem é um ser gregário, já dizia Aristóteles lá atrás. A gente tem que trabalhar em grupo. Se eu estou ruim, alguém vem e me ajuda. E a gente vai em equipe caminhando, dividindo a carga. Mas nós não podemos desistir das nossas provas. Porque fugir delas é fugir de nós mesmos. É fugir da nossa própria dor. E é postergar o nosso processo de felicidade. A nossa felicidade está fundamentalmente calçada na nossa capacidade de enfrentarmos as nossas provas e darmos boa solução para elas. As provas que não ficarem bem resolvidas precisarão remendo, vão precisar que sejam refeitas. E isso a gente pode evitar. Quanto menos repetir, melhor para nós. Maior a velocidade do nosso processo evolutivo, menos sofrimento para nós. Mas é importante que a gente não espere todas as condições do mundo para começar a servir. Não, mas quando meus filhos casarem, quando eu me estabilizar financeiramente, meu marido se tornar espírita, aí eu vou. Aí não vai acontecer. Não podemos esperar a condição ideal, porque dificilmente ela vai acontecer. Nós temos que servir com aquilo que a gente tem. O que eu posso dar? Isso que eu posso dar, que eu dê. O problema é que a gente não oferece tudo que a gente pode dar. Existe em nós mais amor do que a gente dá.
Nós temos mais condição de fazer e não fazemos. Nós temos vergonha de sentir. É uma tristeza nós sermos cristãos e termos vergonha de dizer que amamos e termos orgulho de dizer que odiamos. Ai, eu odeio fulano. Se a gente fala, mas beleza. Mas, nossa, eu adoro fulano. A gente tem dificuldade para dizer. Então a gente precisa inverter isso e conseguirmos amar as pessoas, nos dedicarmos aos outros de maneira efetiva, porque é somente através do processo de entrega nosso, nas nossas provas e a vivência da nossa realidade de maneira objetiva e clara, que a gente vai conseguir caminhar. Senão, não tem como. A gente vai ficar repassando, repisando, mascando, sem ter uma solução. Nós, mesmo feridos, mesmo machucados, mesmo sem encontrar muitas vezes a solução para os nossos problemas, nós somos capazes de fazer muita coisa. Nós somos capazes de romper um processo desse tipo depressivo, simplesmente pela nossa capacidade de caminharmos para frente, mesmo com os nossos joelhos desconjuntados, mesmo com os ombros feridos, a gente vai avançando e as dores vão se dissipando, porque desistir é que a gente não pode fazer. Nós temos que plantar para poder colher. Nós não podemos inverter essa equação de querer colher antes de havermos plantado. Já dizia Emmanuel que é da lei que o homem só coma daquilo que ele mesmo plantou. Então nós temos que plantar para que a gente possa então colher os frutos daquilo que a gente tanto deseja e consiga se libertar desse nosso processo depressivo. Eu queria ilustrar isso que eu estou dizendo com uma imagem, que é uma imagem da mitologia grega. Não é uma história real, mas ela talvez nos ajude a guardar com essa história a imagem daquilo que eu gostaria de deixar, para que todos levem para casa um pensamento de como a gente deve agir para trabalhar as nossas dores e as nossas dificuldades. Conta a mitologia grega que na época em que Hércules esteve entre nós, Zeus, que era seu pai, escolheu alguém para ser o tutor de Hércules, para ensiná-lo a arte de guerrear, a arte de lutar, e também torná-lo uma pessoa de moral digna. E entre as várias personagens que Zeus poderia ter escolhido para treinar Hércules, ele escolheu um centauro de um conhecimento espetacular. Chamava-se Quiron. Quiron reunia todas as qualidades que Zeus queria. Era inteligente, era capaz, dinâmico, conhecedor da arte da guerra e um excelente mestre na área moral. Chamou Quiron e entregou o seu filho Hércules para que Quiron o treinasse. E assim foi. Quiron foi se afeiçoando a Hércules, foram ficando amigos, cada vez mais amigos, e foram criando entre eles um laço de profunda amizade. Num dos 12 trabalhos que Hércules desempenhou foi a morte da Hidra de Lerna, aquela que quando cortava a cabeça se multiplicava. Depois que Hércules conseguiu matar a Hidra de Lerna, Quiron chamou e disse: eu tenho uma coisa para você fazer. O sangue da Hidra de Lerna possui uma substância que, quando a toca numa ferida humana ou de qualquer animal, nunca mais fecha. A ferida que pega o sangue da hidra não fecha nunca mais, e é uma dor desesperada. Então, eu quero que você passe o sangue da hidra de Lerna em algumas flechas e guarde na aljava para o momento preciso. Quando tiver um inimigo feroz que você precise neutralizar, use a flecha envenenada com o sangue da hidra. Hércules obedeceu, molhou algumas flechas com o sangue da hidra, colocou na aljava num local em separado para usar na hora certa. Poucos dias depois foi oferecido um jantar entre os centauros, Hércules presente, Quiron presente, vários outros, e no meio do jantar houve uma discussão entre os centauros e eles entraram em luta. E os centauros começaram a atacar Quiron e ele lutava para se ver livre dos seus oponentes. Hércules, querendo salvar o amigo, procurou na aljava exatamente a flecha envenenada com o sangue da hidra, para neutralizar os inimigos de Hércules, de Quiron. Pegou a flecha e atirou para acertar em cheio o oponente de Quiron. Só que no que a flecha saiu, eles mudaram de posição e a flecha alcançou Quiron.
Quando a flecha entrou e foi rasgando as entranhas do centauro, ele deu um urro desesperado de dor, uma dor que ele nunca havia sentido antes, a intensidade do sofrimento. E pela dor que ele sentiu, ele imediatamente percebeu: é a flecha envenenada com sangue da Hidra. Ele abandonou a luta e se embrenhou na mata, correndo, procurando um lenitivo para a sua dor, desesperado. Como era um grande conhecedor da arte de ervas, Quiron, logo que conseguiu parar um pouco, fez um esforço para tirar a ponta da seta de dentro da ferida, aberta em chaga viva, e começou a procurar as ervas que ele conhecia para tentar tratar a ferida. Não conseguiu. Ele continuou andando. A ferida aberta e ele andando. Ele foi andando e não foi encontrando cura. Foi procurando, nada curava. E ao longo do trajeto que ele fazia procurando cura, ele foi encontrando outros animais feridos. E ele, com o tempo, começou a curar os outros que ele encontrava ferido, sem encontrar cura para a sua própria doença. E assim os anos foram se passando. E Quiron nunca encontrou cura para a sua enfermidade. Ele viveu até os últimos dias com a chaga aberta, sangrando, sentindo uma dor lancinante. Mesmo assim, com todo esse sofrimento, ele não descurou do processo de cuidar dos outros. E ao longo da vida, ele foi conhecendo cada vez mais de erva, foi acumulando mais conhecimento de como cuidar. E ao longo da sua existência no meio da floresta, ele passou com o tempo a ser conhecido como Quiron, o curador ferido. Essa imagem de Quiron é a imagem que nós devemos seguir nas nossas vidas. Porque dentro de cada um de nós existe um Quiron que nós precisamos libertar, para que ele vá ao encontro do outro, para salvar o outro que sofre, para que, salvando aquele que sofre próximo de mim, eu possa salvar a mim mesmo e me libertar para o meu encontro definitivo com Deus e com a felicidade real. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradecemos ao Jorge Elahá pelas belíssimas palestras. Após esses momentos de confraternização e estudo, Rádio Portal da Luz, a primeira rádio web espírita do Mato Grosso do Sul. Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. O nosso endereço virtual é www.radioportaldaluz.com. O nosso e-mail para contato é radioportaldaluz@yahoo.com.br. Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. Você acompanhou a palestra Depressão sob a Visão Espírita, com o expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Palestra ocorrida no dia 18 de outubro de 2012, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma promoção da União Regional Espírita e do acervo da Web Rádio Portal da Luz. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.